Olá a todos, aqui é o Streeter da Escola de Scans. Este tutorial será sobre carimbo também e ensinaremos a usá-lo em texturas que contenham degradê. Texturas que contenham degradê é quando você tem uma textura e ela acontece de mudar sua tonalidade de escura para mais clara. Teremos dois exemplos, teremos este exemplo aqui que ensinaremos os princípios e teremos esse outro exemplo aqui que foi da imagem de textura padrão, sem degradê e sem nenhuma modificação, que foi utilizada no nosso vídeo tutorial passado de carimbo. Iniciando o nosso tutorial, vamos criar uma nova camada para textura. Textura. Vamos selecionar o nosso ferramenta carimbo. Tamanho que você acha adequado. Aqui eu recomendo colocar dureza a 0%. Por quê? Quando a gente está mexendo com degradê, ao colocar dureza 100%, o nosso pincel automaticamente vai fazer uma suavização da textura. Note que nossa textura não é tão nítida assim. Se a nossa textura for bem nítida, é recomendável colocar uma dureza alta. Se a nossa textura não for tão nítida, podemos reduzir a nossa dureza. O que acontece se a gente colocar uma dureza muito baixa em uma textura muito nítida? Ela pode ficar borrada, então não é recomendável. Aqui, pela qualidade da textura, esse não aparenta ser um problema. Então utilizaremos um carimbo macio de tamanho 20, podemos aumentar, opacidade 100%. E não se esqueça, vamos utilizar a camada atual e a camada baixa, para a nossa textura ficar aqui e pegarmos tudo que existe da camada abaixo dela. Inicialmente, devemos notar qual o sentido do degradê. Se o degradê é totalmente reto ou se existe alguma inclinação nesse degradê. Aparentemente, ele é um degradê apenas horizontal. Isto é, a mesma tonalidade que existe aqui, existe também aqui, como podemos ver no nosso pincel. Enquanto aqui vai ficando mais escuro, aqui mais claro, aqui parece ser o ideal. Então, nossa textura deve ser horizontal, devemos copiar sempre da direita para a esquerda e em sentido reto, não indo nem para baixo nem para cima. Quando a gente copia e cola, depois que a gente está arrastando para fazer o preenchimento, não tem mais o problema. Vamos lá. Vamos copiar aqui e colar aqui. Agora vamos copiar aqui e colar aqui. Note que algumas vezes você perceberá que existem padrões que acabaram sendo repetidos. Por exemplo, aqui, 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 aqui. Podemos pegar qualquer parte da imagem e retirá-las. Outro modo também, se você achar que o seu carimbo deixou o seu padrão de textura muito repetido, é utilizarmos a ferramenta pincel de recuperação. Esta segunda aqui, onde você copia e cola de um lugar, ele não pega a tonalidade. Perdão, isso somente acontece quando está no plano de fundo. Ou a gente pode usar a camada atual e a camada baixa, talvez dê certo. Então, ele não pega as tonalidades, ele apenas pega a textura. Então ele vai pegar a textura que está aqui e jogar a textura que está aqui em cima. Note que a textura é um pouco diferente, aqui parece um pouco mais borrada que um pouco mais nítido. Então esta ferramenta permite você corrigir texturas ou aplicar texturas diferentes em um degradê, porque o degradê tem tonalidades diferentes e essa ferramenta não faz uso de tonalidades. Vamos voltar ao carimbo e terminar isso aqui.
Eu acho que agora está começando a ficar um pouco mais complicado. Veja que a nossa textura talvez não tenha pontos suficientes para colar aqui embaixo. E é um degradê. Isso quer dizer que a gente se fudeu? Não. Isso quer dizer que teremos que encontrar um meio de carimbar isso ou preencher isso sem prejudicar o degradê. Como podemos fazer isso? Um modo bem simples que eu gosto muito, além de ser rápido, é utilizar uma parte escura e aplicar numa parte clara. Isso é possível? Sim, vamos fazer isso. Vou mesclar minha textura com o plano de fundo, apenas para ficar mais fácil a explicação. Copiar isto aqui, esta área que tem uma textura parecida com esta, e colar ela abaixo, aqui. Aí vocês vão falar, porra, Streeter, tá vendo que tá claro pra caralho? Como que a gente vai conseguir deixar isso da mesma cor? É meio simples, você pode alterar os níveis para deixar o mais próximo possível, ainda que não esteja tão exato. Podemos passar a borracha aqui para corrigir esse cabelo. Veja que ainda é possível aqui em cima notar umas falhas de textura. Eu vou deixar assim, depois é só realmente reconstruir com a caneta essa ponta do cabelo. Note que é possível ver umas falhas de textura. Provavelmente se a gente tirar o zoom, a gente consegue ver uma linha aqui em cima. E até mesmo aqui embaixo, bem clara. Temos que utilizar as ferramentas superexposição e subexposição. A ferramenta de baixo vai escurecer as arestas e a parte que você selecionou da sua camada, que foi copiada e colada. E a superexposição vai clarear. Então, se passarmos ela aqui embaixo, vai escurecer, e se passarmos a outra ferramenta, vai clarear. É recomendável ter muito cuidado com essas ferramentas. Você pode alterar a força dela mudando a exposição. E você pode também alterar que tipos de tom essa ferramenta vai principalmente pegar. Por exemplo, eu quero que minha ferramenta atue somente na parte mais escura da imagem. Então a gente vai selecionar sombras. Queremos que a minha ferramenta para clarear atue somente nas partes mais claras da imagem. Vamos selecionar realces. Queremos que a minha ferramenta selecione apenas os tons medianos, nem tão escuro nem tão claro. Selecionamos os tons médios. E tentamos aplicar aqui. Note que eu passei bem de leve aqui em cima e ela já mesclou. Apenas essa parte não mesclou porque a ponta aqui ficou muito clara. Exatamente aqui. Essa parte ficou muito clara e você consegue ver uma linha preenchendo isso. Então a gente vai selecionar superexposição, tons médios, exposição baixa e escurecer. Está quase pronto. Caso você ainda queira adicionar mais uma camada de certeza, uma camada de qualidade para tirar estas falhas que foram ocasionadas por causa do nosso Ctrl+C, Ctrl+V de camadas, podemos usar a nossa ferramenta pincel de recuperação. E então, arrumar essa textura. Assim. Pronto, parece que aquele texto nem existiu na imagem. Agora
vamos para o outro exemplo que eu tinha prometido. Não se esqueça de, quando você terminar uma textura e você comparar com o original, ainda existe a pontinha do cabelo que precisa ser reconstruída. Não é muita coisa, mas é algo a ser feito. Pelo menos eu faria. Vamos partir para o nosso outro exemplo, que tinha esta textura aqui. Por que eu quis manter a reconstrução dessa textura? Porque diferente esta, que ela é horizontal, a textura sempre é feita assim, sem ir para baixo ou para cima. Esta, quando você prestar atenção, ela não é horizontal. Ela vai subindo. Veja que a textura começa aqui, em outro ponto a textura começa aqui. Ela é levemente horizontal e inclinada para cima. Então, se eu copiar aqui e colar aqui, veja que isso vai ficar mais escuro. Temos que copiar aqui, subir um pouquinho e colar aqui. Aí vai ficar na tonalidade que a gente quer. Vamos criar uma camada chamada textura inclinada. Ela vai ficar acima de tudo. Vou tirar um pouco da maciez do meu carimbo. Ou, não, posso deixar assim. Ok. E vamos preencher de acordo com como eu tinha explicado. Copiamos aqui, colamos um pouco sempre mais em cima. Veja que eu não estou ligando se eu estou preenchendo ou não a roupa do nosso personagem. Como está em uma camada diferente, eu simplesmente posso apagar essa parte que está sendo preenchida. Notem que aqui já começou a pegarmos o quadro, então temos que refazer a nossa textura. Aqui. Pronto. Carimbamos todo aquele texto. Veja que seguimos o padrão. Aqui mesmo está claro. Veja que é aquele sentido inclinado que eu tinha dito. A textura está com a tonalidade correta em todos os seus pontos. E apenas precisamos ajustar a camiseta do nosso personagem. Podemos fazer com uma borracha dura e ir tirando todos os pontos que a ferramenta cobriu o nosso personagem. Ficou mais ou menos assim. Espero que vocês tenham gostado e acessem o nosso site escoladescanso.com para deixar sugestões, críticas ou até mesmo fazer pedidos se vocês quiserem tutoriais de diferentes tipos de edição, se vocês querem mais tutoriais de diagramação, reconstrução, se vocês querem que eu comece a fazer logo tutoriais de alterar a qualidade da imagem, ou até mesmo algo mais voltado a textos, como os tutoriais de tradução e tutoriais de revisão. Muito obrigado e até o próximo vídeo tutorial.